Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declare, amados, que Ele tem sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Olha como você é Não posso importante. comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra Declare isso, mim. amados. Deus tem sido tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare assim. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Santo, santo, santo. Graças a Deus. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada coração. Louvado seja Deus por mais uma noite. Eu tenho certeza que nessa noite nós conseguimos chamar a atenção do nosso Senhor. Conseguimos chamar a atenção dele pela adoração que foi feita nessa noite.
o povo se dedicando, o povo se doando, o povo querendo a face do Senhor. Que nós temos que permanecer dessa forma, em nome de Jesus, buscando isso intensamente, que isso não se apague. Isso tem que ser cada vez mais forte em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez nem precisaria de palavra hoje, mas o Senhor sempre tem algo a ministrar em nosso coração. Quer tocar. Quero convidar você a abrir em João 15. João 15, versículo 4 e 5. Hoje nós vamos falar sobre estar ligado em Cristo. Estar conectado a Cristo. João 15, versículo 4 e 5. Amém? Diz assim: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós queremos render graças a Ti, Senhor, por tudo que já aconteceu nessa noite, Pai. Pelos louvores, Senhor, por este grupo, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor já está se movendo. Sabemos que o Senhor já está tocando, que nós conseguimos nessa noite chamar a Tua atenção e o Senhor está derramando sobre o Teu povo o renovo, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E nessa palavra que o Senhor venha tocar sobre o coração de cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha estar nos impactando ainda mais com a Tua presença. Que o Senhor venha estar superabundando a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, porque nós precisamos em todo o tempo da Tua presença, Pai. Nós damos total liberdade para o Teu agir e para o Teu falar, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ler novamente. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus. Ele passou ministrando sobre reino, ministrando a palavra, ministrando sobre as coisas que haviam de vir, ministrou sobre várias coisas. Ele estava dando uma direção para o povo, ele estava orientando o povo durante esses anos que ele andou aqui. O ministério dele foi de 3 anos, e ele veio durante esse tempo falando e ministrando, falando para o povo como que o povo tinha que andar, como que o povo tinha que proceder, orientando o povo como que tinha que ser os seus pensamentos, como que tinha que ser o seu falar, como tinha que ser o seu caminhar. Jesus esteve ali orientando, mas houve um dia em que ele havia de cumprir o seu objetivo maior e morrer. E ele morreu naquela cruz. Morreu por mim, morreu por você, se entregou naquela cruz. E ele ficou ausente durante 3 dias. 3 dias houve a ausência de Jesus. Não havia o Espírito Santo, houve ausência total durante 3 dias. E 3 dias foi o suficiente para todos aqueles que estavam ligados em Jesus, todos aqueles que caminhavam com Jesus, começassem a voltar atrás das suas escolhas. A Bíblia nos relata os jovens de Emaús que estavam caminhando, voltando para a sua terra depois que Jesus morreu cabisbaixo, estavam tristes, abatidos, voltando para trás, voltando para a sua terra, porque Jesus havia morrido. Aquele a quem eles criam tinha morrido. Eles estavam desligados de Jesus naquele momento e estavam voltando para a sua terra. Pedro saiu para pescar junto com outros discípulos, e no tempo que ele estava pescando, ele estava nu. Jesus chegou perto deles, eles não reconheceram Jesus. Ele estava nu. A hora que ele percebeu que era Jesus, que eles estavam pescando e não conseguiam pegar peixe algum, e Jesus disse para ele: joga a rede do outro lado do barco. Eles jogaram e pegaram grandes peixes, pegaram muitos peixes, encheram o barco. E isso fez com que ele reconhecesse que era Jesus. Ele percebeu que estava nu,
ele colocou uma túnica e mergulhou ao encontro do Senhor. Tomé, a gente sabe que ele não creu em Jesus. Quando Jesus voltou, ele ainda não tinha crido que Jesus estava ali, ele precisava ver. O porquê que eu estou falando essas histórias? O porquê que eu estou falando isso? Para mostrar que 3 dias, eles viveram tudo com Jesus, viveram experiências maravilhosas, eles viveram algo tremendo com Jesus, eles viram a glória de Deus, eles viram o reino de Deus, eles viram cura, viram libertação, eles viram todas as coisas se cumprindo, mas 3 dias foi o suficiente para eles apagarem, parece, da sua mente e voltarem para suas velhas vidas. 3 dias com a ausência de Jesus Cristo foi o suficiente para que eles esquecessem talvez tudo aquilo que tinham vivido e voltaram a viver as suas vidas. Apenas 3 dias. E eu quero trazer uma reflexão para nós. O que acontece na nossa vida se nós nos desconectamos de Jesus? Só foram 3 dias e eles já estavam voltando atrás. Quanto tempo nós talvez estamos vivendo desconectados de Jesus? Porque nós temos que estar totalmente ligados nele. Nós precisamos estar totalmente enraizados nele. Nós precisamos estar totalmente sentindo a sua presença, unidos a ele. E 3 dias para aquele povo que viveu tudo, viu tudo, presenciou tudo, foi suficiente. Eles estavam tão preocupados que eles começaram. Primeiro Maria Madalena foi ao sepulcro para achar Jesus. Chegando lá, ele não estava. Eles queriam achar o sepulcro, ver se estava com a porta fechada ainda, se a pedra estava lá, a rocha ainda estava lá. Porque 3 dias foi o suficiente para eles esquecerem o propósito de Jesus. E na nossa vida, o que nós temos esquecido em Jesus? O que nós temos esquecido? Porque esses 3 dias eles esqueceram. Quanto mais tempo a gente fica longe, mais a gente esquece da sua presença. Quanto mais tempo a gente está afastado, mais tempo fica... As coisas de Deus começam a ficar mais longe de nós. Não por culpa dele, mas por culpa nossa. E não é uma palavra para que você se entristeça, é uma palavra para que nós entendamos que nós precisamos nos ligar nele. Para que nós entendamos que nós precisamos nos conectar nele. Para que nós entendamos que nós precisamos estar próximos dele. Muitas vezes nós em orações, nós falamos: ai, que saudade de ti, Jesus. A gente só sente saudade quando a gente está longe. Quem está perto a gente não sente saudade, porque você está vendo, está presente. E muitas vezes nós sentimos falta porque nós estamos longe. O fato de nós estarmos na igreja não nos faz estar próximos dele. Um relacionamento de intimidade é que vai nos levar a estar próximo dele. E muitas vezes nós temos esquecido de ter esse relacionamento, e nós temos estado longe do Senhor, e automaticamente nós temos esquecido como ele é. Nós temos esquecido, assim como eles esqueceram tudo que ele ensinou. Vocês têm que andar assim, vocês têm que fazer assim, vocês têm que falar desse jeito. E eles em 3 dias começaram a esquecer, as coisas começaram a ser apagadas da sua mente. Durante o processo ali, Pedro já negou Jesus, porque os discípulos começaram a fugir, cada um por um lado, com medo, cada um começou a ir para um lado, cada um começou a fugir de estar próximo de Jesus, porque eles eram acusados de ser amigos de Jesus. Nós não podemos nos envergonhar de ser amigo de Jesus. E Jesus anunciou a sua palavra durante todo esse tempo. Todo esse tempo ele estava anunciando. E o que ele só queria era: permaneça, 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 permaneça. Seja participante, esteja ligado, esteja conectado. Em Cristo há muitas coisas. Quando a gente... Hoje, vamos falar de internet. Todo mundo tem um aparelho celular. Na hora que chega em casa, a primeira coisa é conectar no Wi-Fi. Vai lá, já conecta automático. Já está a senha salva lá, você pega e conecta o seu Wi-Fi. E ali você começa... Todos nós gastamos tempos e tempos ali olhando videozinho, olhando várias coisas, acessamos algumas páginas. Mas se nós chegarmos e não tiver internet... Nós não conseguimos conectar. Se nós não tivermos crédito também, a gente não consegue conectar. E se nós não conseguimos conectar, a gente não consegue acessar as coisas que nós queremos.
Nós não conseguimos entrar nas páginas, nós não conseguimos entrar no site da Globo para ver como é que está o resultado dos jogos. Nós não conseguimos entrar no G1 para ver como é que estão as novidades do mundo. Nós não conseguimos se a gente não tiver com a internet. A gente não está conectado, a gente não consegue. Se nós não estivermos conectados em Jesus, nós não conseguimos ver aquilo que está nele. Nós não conseguimos compreender aquilo que está nele. Quando nós estamos conectados em algo, quando nós temos um aparelho de TV que a gente conecta ele na tomada, se a gente ligar, ele vai funcionar. Mas se ele não estiver ligado na tomada, a gente pode apertar o botão quanto for para ligar, ele não vai ligar. A não ser por um grande milagre, né? E muitas vezes a gente é como essa TV que está desconectada e está faltando a gente engatar o plugue. Nós precisamos conectar nele, porque se nós estamos desconectados, a gente não funciona. A gente está ali, mas a gente não funciona. Nós estamos ali, somos uma TV, sim, continuamos sendo uma TV, mas não funciona. Nós precisamos ligar em Jesus para funcionar. Nós precisamos estar ligados, conectados nele para que as coisas funcionem. E às vezes no meio da conexão começa a ter algumas interferências. Começa a ter algumas coisas que atrapalham. Por quê? Porque a gente permite algumas coisas entrarem no meio do caminho e atrapalhar a nossa conexão com Cristo. E nós precisamos estar ligados totalmente nele. Nós precisamos estar totalmente tocando na sua presença, porque se nós somos uma TV que estamos ligados na tomada, nós estamos recebendo toda aquela eletricidade que mantém ela ligada. Se nós estamos conectados em Jesus, se nós estamos ligados a Jesus, nós estamos sentindo todo o seu poder, nós estamos recebendo. Nós recebemos todo o seu poder. E o seu poder faz com que nós tenhamos frutos. Faz com que nós sejamos ativos na presença dEle. Faz com que nós vivemos a presença dEle. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. 2 Coríntios fala isso. De 5:17. Ei, as coisas velhas já passaram. Aqueles discípulos, as coisas velhas já tinham que ter passado para eles, mas não, eles queriam voltar para a sua vida. Jesus disse para Pedro e para outros tantos pescadores: farei de vocês pescadores de almas. Mas eles, no simples fato de Jesus ter sumido 3 dias, foi o suficiente para eles dizer: não, nós vamos voltar a pescar, porque nós não temos mais o que fazer aqui, a coisa está difícil, vamos voltar a pescar. Aqueles jovens que talvez largaram aquela terra distante para viver atrás de Jesus, disseram: não, vamos voltar porque não tem mais nada que nós possamos fazer. Só 3 dias desligados. Quanto tempo às vezes nós ficamos desligados de Cristo? Quanto mais tempo se fica desligado, mais difícil é de voltar. Quantas e quantas pessoas que a gente conhece que se afastaram do caminho e não conseguem mais voltar, não tem mais força. Porque quando você desliga é muito difícil de voltar. Se passa pela sua cabeça algum momento você desligar isso, de você abandonar, não faça isso, você vai se arrepender duramente. Para você reconectar é muito mais difícil. Para quem tem mais tempo aí, que lembra daquela internet de escada, aquele barulhão que fazia, para a gente entrar, geralmente as pessoas esperavam até meia-noite, que pagavam um pulso só, né? Até meia-noite de sábado, que a gente acessava, e ali a gente podia ficar a noite toda e só pagava um pulso. Mas aquilo era a maior enganação, porque a gente entrava e poucos segundos depois já caía, a gente tinha que entrar de novo, porque a gente não conseguia, era ruim a conexão. A gente acessava, escutava aquele barulhão todo que dava e caía. Escutava aquele barulhão todo e caía. Quando a gente afasta, se torna difícil. Se torna difícil porque a gente parece que vai, mas cai. Parece que vai, mas cai. A gente não consegue perseverar. E o nosso coração tem que ansiar, tem que desejar, tem que ser loucamente apaixonado por estar ligado em Jesus. Nós temos que, o nosso coração tem que queimar por Jesus. Nós temos que ser desejosos por Jesus. Nós temos que estar ansiando mais que tudo a presença dEle. Nós temos que desejar mais que tudo estar totalmente ligados nele. Se nós não temos esse sentimento, é porque talvez nós ainda precisamos nos conectar mais nele.
Porque quando a gente se liga nele, quando nós estamos ligados nele, quando nós começamos a viver as experiências com ele, nada mais importa, só a presença dele. Quando nós começamos a viver Jesus Cristo na sua essência, nós queremos mais e mais da sua essência. Nós queremos mais e mais viver ele, mais e mais ser parecidos com ele, mais e mais se entregar a ele. Mais e mais a gente deixa nossas vontades de lado para viver ele, para viver a totalidade de Cristo, para viver a plenitude de Cristo. A gente deseja mais e mais. Quando nós estamos ligados e a gente não vê nada acontecer, a gente começa a ficar desesperado, a gente quer mais e mais. A gente não se contenta mais com um pouquinho de energia vindo, a gente quer o total da eletricidade. Vem 220 volts, eu quero 220, tem 360, eu quero 360, venha tudo. 440, vem 440. Eu quero o máximo de voltagem que tem para vir, eu quero. Isso tem que ansiar no nosso coração tem que gritar por esse mais de Jesus. Nós temos que desejar mais e mais e mais da sua presença. Nós não podemos nos contentar com tão pouquinho. Aqui em Santa Catarina, a energia 220, talvez nós estamos vivendo ainda no 110, a gente só está numa fase. Está na hora de nós termos duas fases e ir mais forte. Nós precisamos cada dia mais nos conectarmos nele, porque ele é o firme fundamento de todas as coisas. Se ele não é o fundamento da nossa vida, algo está errado. Nós precisamos estar firmados com os dois pés em Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento de todas as coisas. Ele é o fundamento da igreja. Igreja que não tem Jesus como fundamento, ela não subsiste, ela cai, logo logo se acaba. E nós somos uma igreja de Jesus Cristo, cada um de nós somos igreja de Jesus Cristo. Se os nossos pés não estiverem em Jesus, não estiverem firmados em Jesus Cristo, logo logo nós vamos abandoná-lo. Nós temos que colocar os nossos pés em Jesus. Nós temos que estar totalmente ligados a Ele, conectados a Ele, totalmente sentindo a Sua presença e desejando Sua presença. Quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos ligados a Ele, nós começamos a refletir o que Ele é. Nós começamos a refletir quem é Jesus. Nós começamos a refletir a Sua imagem. Nós começamos a refletir o seu caráter. Nós começamos a refletir as suas virtudes. Quando nós estamos ligados nele, nós começamos a refletir quem Jesus é de verdade. Nós começamos a refletir as coisas contidas em Jesus Cristo. Aquele que está ligado, ele começa a refletir tudo isso. Mas quando nós não estamos, nós não refletimos nada de bom. Nós não refletimos a sua presença, nós não refletimos a sua verdade, nós não refletimos que Ele é o único Senhor. Nós precisamos estar conectados nele para que a gente entenda que só nele, só em Jesus não há outro caminho, não há, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Só existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Todos os restos que inventaram não são um caminho, são atalhos que levam para lugares ruins. São caminhos que a gente pensa que vai levar para um lugar bom, mas não adianta, é só nele, Ele é o caminho. E Ele é a verdade. Tudo que está fora dele é mentira, Ele é a verdade. E Ele é a vida. Somente nele há vida de eternidade. Fora dele não há eternidade. Fora dele o destino é a morte. Mas com ele nós temos direito a uma vida, e vida em abundância na sua presença. Nós temos uma eternidade que é gerada dentro de nós. Nós já começamos a viver a eternidade desde já, porque já é gerado dentro de nós a eternidade da sua presença, porque ele é eterno. E Jesus começa a viver dentro de nós, promovendo essa eternidade, promovendo o seu grande amor. Nós começamos a exalar a sua presença, assim como ele exala um perfume suave, que nós desejamos sentir mais e mais esse perfume. Assim é a sua presença, e nós temos que ser assim. Nós temos que exalar o seu bom perfume de amor. Mas só conseguem aqueles que estão ligados em Cristo. Se não há uma conexão, se não há uma ligação, não conseguimos. Tem pessoas que vivem dentro de casa, marido e mulher, e não tem ligação mais nenhuma. Apenas vivem dentro do mesmo lar. Que Deus tenha misericórdia.
Às vezes as pessoas estão vivendo assim, com Cristo. Vivem na mesma casa, mas não tem ligação mais nenhuma. Não tem ligação nenhuma. Não existe mais carinho, não existe mais afeto. Não existe mais preocupação. E não há nem preocupação para que haja um conserto, porque aquilo ali é satisfatório e fica daquela forma, vivendo aquilo, uma vida medíocre. E vida com Jesus não existe mediocridade. Com Jesus não existe pouco, não existe viver uma separação, existe uma intimidade, um relacionamento profundo. Nós cantamos uma canção que diz que eu quero ir mais profundo. Nós temos que desejar esse mais profundo de Deus. Nós temos que desejar mergulhar nas suas águas de verdade, mais profundo nele. Quanto mais profundo nós irmos, mais nós nos descobrimos e mais nós somos transformados pelo seu poder. Quanto mais nós mergulhamos nas suas águas, mais nós conseguimos contemplar a sua face, mais nós conseguimos ver Jesus Cristo perto de nós, mais nós sabemos que Ele está ouvindo cada oração nossa. Ele está ouvindo cada oração sua, por mais que você ache muitas vezes que você está sozinho, por mais que às vezes no seu momento sozinho, da sua dificuldade, você começa a dizer: Senhor, me ajuda. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo cada palavra que sai da sua boca. Ele é a pessoa mais preocupada com você que existe. Ele é a pessoa que mais se importa com você. Ele se importa com você muito. Ele se importa muito com você. Ele quer estar totalmente ligado, conectado a você. Ele quer estar totalmente presente na sua vida. Ele quer estar totalmente conectado e sentindo você bem perto dele. Ele quer poder te abraçar cada dia mais. Ele quer poder te orientar, falar no teu ouvido. Ele quer poder sussurrar no seu ouvido: vai por esse caminho, faz isso. Ele quer poder colocar palavras de vida na sua boca. Ele está vendo cada lágrima sua. Ele está segurando numa taça as suas lágrimas, porque Ele se importa com você. Ele quer você por completo com Ele. Ele não quer metade de você, Ele quer o todo de você. Ele quer tudo de você. Ele quer que você se entregue por completo. Ele é Criador, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele não é criatura, Ele é o Criador. E muitas vezes nós queremos fazer dele criatura e que nele faça a nossa vontade, mas não é. Ele é o Criador, então Ele é o que governa. E Ele vai governar todas as coisas. Ele quer governar a nossa vida. Ele quer governar os nossos passos. Ele quer governar tudo que há em nós. E nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. As nossas orações medíocres querem falar: Senhor, faça isso para mim. Senhor, faça isso para mim. E Ele não faz e nós ficamos tristes, porque nós pedimos por nossos deleites. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer aquilo que nós pedimos só para saciar a nossa vontade. Agora, se nós orarmos segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, Ele vai fazer todas as coisas que estão na sua vontade. Nós precisamos alinhar a nossa oração, com a vontade dEle. Se nós alinhamos a nossa oração com a vontade dEle, nós vamos receber tudo aquilo que a gente pede. A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E muitas vezes o que a gente tem orado no particular, a gente tem pedido mal porque a gente tem pedido coisas que ali na frente vão nos desviar, ali na frente vão nos afastar de Deus. Nós temos pedido coisas que ali vão encher o nosso coração de vaidade, depois vão encher o nosso coração de arrogância. E o Senhor não quer isso para nós. Agora, quando a gente pede, quando a gente ora segundo a vontade dEle, quando a nossa oração consegue estar conectada com a vontade e o propósito de Deus, Ele faz rápido, porque Ele tem prazer em fazer com aquele que busca a sua vontade. E estar ligado em Jesus, estar totalmente ligado em Jesus é isso. É quando nós conseguimos alinhar a nossa vida por completo com Ele. Porque se nós não conseguimos alinhar todas as coisas com Ele, nós ainda não estamos conectados. Quando a gente pega um sinal de Wi-Fi ruim,
A gente entra numa página, a gente aperta, fica esperando e ela não entra. Porque está ruim o sinal, está longe ainda. Está muito longe o sinal às vezes. E aí a gente tenta, espera, passa 1 minuto, 2, a gente fica irritado, a gente pega e fecha a página. Desiste de acessar. Quer baixar um videozinho, às vezes que recebe pelo WhatsApp, aperta lá, a internet está muito ruim, fica e não baixa. A conexão, quando ela está ruim com Jesus, é da mesma forma. A gente pede, não acontece, a gente espera, nada acontece, a gente espera uma mudança e nada acontece. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que ainda estamos distantes demais. Porque a conexão dele é a mais rápida que existe. Para a gente falar com qualquer um de nós aqui que nós estamos falando, qualquer um aqui que nós estamos falando, eu estou falando aqui com vocês. Vocês ouvem a minha voz, mas há uma distância entre mim e vocês. Há um certo espaço entre mim e vocês. Com Jesus Cristo não existe distância nenhuma. Ele decidiu habitar dentro de você através do Espírito Santo. Você entende o que é o Espírito Santo decidir habitar dentro de você? Consegue entender o quanto isso é valioso? Para pensar. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, decidiu colocar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para cuidar de nós, para nos moldar, para nos tratar, para que a gente seja parecido com Jesus. Ele decidiu se conectar conosco, para que nós sejamos como Ele. Nós temos uma conexão muito forte dentro de nós, mas nós não queremos mergulhar mais fundo para essa conexão. Nós preferimos deixar a vida acontecer, nós preferimos deixar as coisas acontecerem, nós preferimos que cada dia aconteça. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Nós temos que mergulhar em Jesus mais profundo, nós precisamos ter uma intimidade profunda com Cristo. Deus está preocupado com o relacionamento íntimo com você. Assim como Jesus era conectado com Ele, que falava todo o tempo com Ele, em cada momento se separava para a oração, em cada momento estava ligado com Ele, assim é para ser na nossa vida, de estar totalmente ligado nele em todo o tempo. Jesus falava e as coisas aconteciam na hora, porque Ele estava totalmente ligado em Deus. Pedro, depois de 3 dias que ele ficou longe, que ele esqueceu, o Senhor chegou para ele, Jesus apareceu para os discípulos e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Peraí, tu não está entendendo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Aquele que traiu, porque não... Por um certo momento ele disse que não conhecia Jesus, não a traição de Judas, mas uma traição diferente, dizer que não sabia quem era Jesus. Aquele que negou a Jesus, aquele que pegou a sua embarcação e foi pescar nu, é aquele que Jesus diz para ele: se conecta aqui, se liga aqui e apacenta minhas ovelhas. Ele escolheu aquele, e Ele escolhe cada um de nós para estarmos ligados nele. Ele escolhe cada um de nós para vivermos conectados nele. Mas a decisão é nossa de estar totalmente ligados nele ou não. Nós temos que decidir se nós queremos nos conectar, estar ligado nele e viver a intensidade de Cristo. Nós precisamos decidir se nós queremos: eu quero realmente viver Jesus Cristo e não importa mais nada, eu quero é Jesus. Ou nós queremos um pouco de Jesus, um pouco do mundo, um pouco de outras coisas. O santo e o profano não podem caminhar juntos. O mundo e as coisas de Deus não caminham juntos. Aquilo tudo que é ilusão lá fora, aquilo tudo que nos afasta por um tempo, aquilo tudo que nos destrói por um tempo, não é na vontade de Deus. A Lu começou perguntando: quem aqui não era crente um dia? Quem deixou de ser crente? Todo mundo que já viveu lá fora sabe
que viver lá fora, o vento é mais forte, a chuva é mais doída, dá bastante granizo, dá bastante dificuldade quando a gente está lá fora. E quando a gente vem para dentro, a gente acha que as coisas vão melhorar, elas continuam tendo dificuldade, só que é diferente, porque nós entendemos, cai o véu, cai as escamas dos olhos e nós entendemos o que está acontecendo e tudo se torna mais fácil, porque quando nós nos alinhamos com Jesus Cristo, tudo é mais fácil. Por mais que tenham dificuldade, por mais que nós tenhamos aflição, com Jesus é tudo mais fácil, porque nós já temos a certeza de que há de acontecer. Nós já temos a certeza que ali na frente a vitória vai chegar. Quando nós estamos ligados nele, a gente já sabe que não importa o tempo que nós tenhamos que permanecer ali, vai acontecer. E durante esse percurso o Senhor está falando conosco, Ele está ministrando no nosso coração, naquele momento que nós ficamos angustiados, Ele traz uma palavra direta para o nosso coração. Aquele momento que nós estamos tristes, abatidos, quando nós estamos ligados, Ele vem e traz o consolo. Aquele momento que nós pensamos até em desistir, Ele vem e coloca um novo ânimo. Quando nós estamos ligados, Ele vai acrescentando sobre nós aquilo que nós precisamos. Ele vai derramando mais e mais a sua presença, e nós começamos a cada vez querer mais e mais a sua presença. Nós precisamos desejar mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Ansiar por mais a sua presença. Glória a Deus, aleluia. Convidar para abrir em Atos 17. Atos 17, versículo 28. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Algumas traduções vão dizer, porque também somos seus filhos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui Paulo está falando com os gregos, que haviam muitos deuses para eles. Eles criam em muitos deuses. E aí ele começa a falar de quem é Jesus, começa a falar desse Deus vivo, começa a falar do único Deus, defendendo o único Deus. E ele diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Cada um de nós, eu, você, nele vivemos e nele nos movemos. E eu me perdi e achei agora, e existimos. Nós existimos por Ele. Nós existimos por Ele. Nós nos movemos por Ele. Se nós não nos movemos por Ele, estamos nos movendo por quem? Se nós não vivemos por Ele, estamos vivendo por quem? Se as nossas escolhas não são Jesus, quem são as nossas escolhas? Se os nossos pensamentos não são os pensamentos de Cristo, quem são os nossos pensamentos? Se nós não servimos a Deus, quem nós temos servido? Se nós não estamos ligados em Jesus, em quem nós estamos ligados? Se o nosso coração não anseia por Jesus, por quem que Ele tem ansiado? Quem que nós temos escolhido? Quem que nós escolhemos para viver conosco? Quem que nós desejamos viver? Quem que nós queremos mais e mais? Quem é? Quem que nós temos escolhido? Nós precisamos escolher Cristo. Largue tudo aquilo que te impede de viver Cristo e viva Cristo. Se tem algo que te atrapalha ainda, se arrependa, jogue fora e viva Cristo. Ele é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. É aquele que está preocupado na nossa vida. É aquele que quer acrescentar mais e mais, é aquele que quer te tirar do sofrimento.
É aquele que quer te tirar de andar de cabeça baixa, se achando um derrotado. É aquele que quer acrescentar sobre a sua vida. É aquele que quer pegar você achando incapaz e te capacitar para uma grande obra. É aquele que quer derramar dom sobre a sua vida. É aquele que quer acrescentar sobre você muito da sua presença, muito da presença dele sobre você, para que você seja diferente nessa terra. É aquele que quer pegar você para marcar uma geração, para realmente ser um filho que marca, que é diferente. Mas nós precisamos nos importar mais com Jesus, querer mais estar ligado nele. Nós precisamos nos ligar e nos aliançar a cada dia mais com Jesus. Nós precisamos ligar nele, se ligar por completo. Nós precisamos aquecer muitas vezes o nosso coração que esfria com a sua presença. Nós precisamos buscar a presença dele para aquecer aquilo que está frio. Muitas vezes começamos a esfriar, é momento de aquecer. Procure um agasalho, seja o seu agasalho Cristo, para que ele te aqueça. Procure em Cristo. Olhe para Cristo, não fique mais olhando para um lado e para o outro. Não fique mais preocupado em olhar para tudo quanto é lado. Olhe para Cristo. Nós muitas vezes ficamos olhando para o irmão, o que o irmão faz, o que o irmão fez, o que o outro fez, aquele que está na nossa volta faz, aquele outro fez. Não importa, o importante é o que você está fazendo. Se o outro está fazendo errado, ele vai pagar um preço. Não é porque alguém faz errado que nós temos que fazer. Procure fazer o certo. Procure ter uma vida reta diante de Deus. Não se espelhe nas pessoas erradas. Não procure se espelhar em pessoas que não têm nada para te oferecer. Não procure buscar conselho em pessoas que não vão te acrescentar em nada. Você acha que está acrescentando, mas a pessoa não tem nem estrutura para te aconselhar, e você tem procurado às vezes essas pessoas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que procurar em Cristo, em pessoas que realmente são tementes a Deus e que estão ligados. Porque se você procura uma solução para a sua vida e você não está ligado, se você procurar alguém que está ligado, Deus vai falar com essa pessoa para falar com você. Agora, se você procura em uma pessoa que não está ligada, ela não vai ter nada para falar para você. E tem pessoas que são como um instrumento, se eu for tocar, só vai fazer barulho, porque não vai sair nada que preste. Tem pessoas que só fazem barulho. Nós temos que fazer é Cristo viver em cada um. Nós temos que levar Cristo para cada um. Nós temos que levar Cristo, porque nós precisamos ligar o máximo de pessoas que a gente puder em Cristo. Um poste liga um fio no outro, que vai ligando um fio no outro. O fio leva energia, que vai passando para cada poste e vai alimentando todas as casas. Talvez nós temos que ser esse poste que chega o fio e distribui um pouco de energia e já passa para o outro poste. Nós temos que distribuir para as casas que não têm energia. Nós temos que distribuir para as pessoas que não têm Cristo, para que elas venham se conectar em Cristo e venham entender o que é vida. Venham entender o que é uma vida de verdade. Venham entender o que é viver Cristo. O que é tirar todas as escamas dos olhos e enxergar tudo. Compreender. Nós precisamos saber que para nós nos conectarmos, nós precisamos ler a palavra para entender a sua vontade. Nós precisamos orar para viver a sua vontade. E à medida que nós vamos nos entregando a palavra, à medida que nós vamos nos entregando em oração, nós vamos nos conectando cada vez mais, nós vamos nos ligando cada vez mais. O sinal começa a ficar mais forte, a gente quer mais e mais. A gente se aprofunda e aí a gente mergulha por completo na presença do Senhor. E nós precisamos cada vez mais. Em João 15, 15 diz assim: já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vou ler novamente: já não vos chamarei de servos. Nós não somos mais chamados de servos, nós somos chamados de amigos de Cristo, porque tudo que ele aprendeu do seu Pai, tudo que ele passou, ele está nos passando conhecimento. Aquele que está ligado, ele está passando todo o conhecimento. Você não mais vai ser enganado. Não mais você vai ficar acreditando nas coisas que não existem.
Na sexta-feira nós fizemos um estudo aqui sobre Apocalipse. E muitas pessoas não conheciam o que a gente estava falando. Por quê? Porque talvez ainda não conheciam a verdade a respeito daquilo. E quando a gente está conhecendo Cristo, Ele vai nos revelando toda a verdade. Aquilo tudo que o mundo ensina de mentira, cai por terra. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça Cristo e sua vida mudará por completo. Se ligue em Cristo e todas as coisas vão ser diferentes. Nós não nos prometemos a vocês uma vida onde tudo corra bem. Não é isso. Mas nós podemos garantir pelo poder do nome de Jesus Cristo, que se você for participante do reino dele, a sua vida a morte vivendo Jesus. Mortes trágicas, terríveis, mas vivendo Jesus e com grande amor por o que eles estavam fazendo. Eles sentiam prazer nas aflições que eles passavam. E se você conhece missionários que têm espalhado pelo mundo, se você for conversar com eles, eles sentem prazer em levar em meio à dificuldade. Missionário de verdade, missionário verdadeiro, não aqueles que querem lugares bons, mas aqueles que são missionários de verdade, que decidem viver Cristo. Eles vão para lugares terríveis e eles sentem prazer naquilo. Eles não gostam que nós tenhamos penas deles. Eles pedem apenas que nós oremos para que dê força para eles, mas eles sentem alegria, paz em levar a palavra de Deus, porque eles estão no propósito de Deus. O louvor pode vir. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a já orar ao Senhor, colocando a sua dificuldade de se conectar nele, a sua dificuldade de estar ligado nele, o que tem te impedido de viver o Cristo por completo. Se a tua falta de vontade, muitas vezes, que você venha colocar diante de Deus, que você muitas vezes não tem forças para continuar, se você não tem forças para estar ligado nele, que você venha tirar isso, pedir para que o Senhor arranque da sua vida, para que você esteja totalmente ligado na sua presença, totalmente conectado, para que você não perca o que aconteceu aqui hoje. Porque se você não estava ligado, se você não estava conectado, você perdeu o que aconteceu aqui nessa noite. Mas se você está ligado, você viu o que aconteceu aqui nessa noite, você sentiu o que aconteceu aqui nessa noite. Como tem acontecido em todas as noites, quando nós estamos conectados, nós estamos vendo e sentindo o que está acontecendo. E que nós venhamos sentir isso a cada dia mais. Que nós venhamos ansiar por mais disso. Eu quero te convidar, você que quer mais e mais de Deus, você que quer sentir mais essa presença, você que não se contenta com o que tem vivido, você que por muitas vezes tem se sentindo até longe, quero te convidar a vir aqui à frente. Quero te convidar aqui um ato de fé, num desejo por mais de Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado,
pastores, dos irmãos que puderem vir aqui orar por essas pessoas. Ore, abrace elas. Ah, Senhor Deus. Ah, Pai da eternidade, nós te celebramos e te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos porque Tu és o Senhor de todas as coisas, Senhor. Tu és a verdadeira luz desse mundo, Pai. Tu és a alegria que esse mundo não conhece, Senhor. Tu és o poder que esse mundo não conhece, Senhor. Tu és a salvação que esse mundo não conhece, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se move no meio do Teu povo, Jesus. Toca sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liga, Pai, liga a nossa presença contigo, Pai. Aquele que está abatido, que está fraco, Senhor, estende o Teu braço e agarra pelas mãos e puxa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sopra um novo vento, Pai. Sopra um novo fôlego, Senhor. Sopra um novo tempo sobre o Teu povo, Pai. Derrama do Teu Espírito, Pai. Vem o Teu mover, Senhor. Inunda-nos com a Tua presença, Pai. Inunda-nos com a Tua presença, Jesus. Venha a Tua presença e o Teu avivamento, Pai. Em nome de Jesus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para e para adorar-te, e para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Aleluia. Louvado seja Deus, exaltado seja o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Alguém que está desligado dele, que se afastou dele, que quer se ligar? Existe alguém que está afastado da sua presença, que ficou caminhando por outros caminhos e decidiu que quer se ligar nele? Existe alguém aqui essa noite que quer aceitar Jesus, que quer confessar Ele como único e suficiente Salvador? Pode acender a luz aí para mim, fazendo um favor. Tem alguém aqui que quer, se quer, levante a mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou que estava afastado e quer religar